Oi, meu nome é Gislaine Vespal e mais um Espaço Jovem está no ar. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você sabe qual é a marca de uma verdadeira amizade? Você tem aquele melhor amigo que você sabe que pode contar com eles em qualquer momento, aquele momento difícil de alegria, aquele de tristeza. E antes da gente começar esse papo sobre amizade, vamos conhecer os nossos amigos aqui. Meu nome é Henrique Otávio Gomes. Eu sou estudante da Southwestern Adventist University em King, Texas, e estou fazendo teologia. Meu nome é Marilise e eu estudo contabilidade em King, Texas também. E eu nasci no Rio Grande do Sul, sou gaúcha. Meu nome é Gisela, tenho 19 anos e eu estudo em King, Texas, fazendo comunicação. Nasci no Rio de Janeiro, mas morei em São Paulo também. Eu me formei em comunicação na mesma universidade, na Southwestern Adventist University. E é um prazer muito grande estar com vocês de novo. Ok. Alguém aqui já teve problema em fazer amizade? Porque muitas vezes tem pessoas que ou são muito tímidas ou fazem muitos amigos, mas não tem aquele melhor amigo. Alguém aqui já teve algum problema em relação a isso? Eu já tive. Quando eu era pequena, na escola, assim, quando eu estava no primário, eu era uma pessoa muito introvertida, muito tímida. As pessoas até pensavam que eu era metida, coisa assim, porque eu nunca falava com ninguém. Eu nunca tomava a iniciativa de chegar neles e falar: oi, tudo bom? Meu nome é Marilise. Qual que é o seu nome? Nunca. Eu sempre ficava no cantinho, quietinha. Eu mudei depois que eu fui pro colégio interno, no internato lá no IAP, que daí aos pouquinhos eu fui, tinha mais gente morando comigo no quarto, e daí a gente tinha o refeitório, tinha que ir pra vários lugares. Então, isso ajudou pra caramba. Bem, comigo era um pouquinho diferente. Porque eu nunca tive problema de fazer amigos. Eu lembro. Desde quando eu era criança, era aquela coisa. Eu conversava com todo mundo e falava com todo mundo. Só que de vez em quando, dependendo de onde eu estava, eu ficava um pouquinho tímida. Não pelo fato de que eu não conseguisse fazer mais amigos, mas simplesmente pelo fato de que eu não conhecia o ambiente que eu estava. Daí me deixava um pouquinho inibida, daí eu ficava calado, mas por provavelmente uns 5 minutos. Daí eu já tava... Eu lembro do Henrique, no IASP, ele corria pra tudo quanto é lado, zoava, brincava com todo mundo. Nossa, era muito legal. Você vê uma pessoa alegre, uma pessoa que tem vários amigos, você até quer ficar do lado da pessoa, né? Eu lembro de quando eu era garoto. Desde quando eu era garoto, eu tive problema a entonação da minha voz, de conversar com as pessoas, às vezes eles achavam que eu estava dando bronca, que eu estava impondo alguma coisa. Não é, é o jeito que eu aprendi a falar, né? Então eu tenho uma experiência de ter falado com amigos e eles acharem que eu estava chateando, alguma coisa assim, e a gente tem algum problema para eles me entenderem, para me aceitarem como parte do grupo. Mas no geral, eu acho que sempre foi super joia ter essas diferenças no grupo e se acharem como amigos. Você sabe que é interessante porque, assim, eu sempre tive Você falou de jeito de voz, a gente é criado num ambiente e nós aprendemos o que nossos pais nos passam, o que nossa família nos passa. E eu sempre tive um jeito muito de falar, imponente, e às vezes as pessoas falavam assim: nossa, que menina metida, não quero estar do lado dela. E depois, quando eu se tornava amigo, eu falava: nossa, como você é legal, você é tão diferente. E às vezes nós temos problemas, não só de entonação de voz, mas os nossos pais têm alguma posição na igreja ou na sociedade mesmo, financeiramente, se você é um pouco mais rico, se você é um pouco mais pobre, infelizmente tem preconceito. Quando eu estava no IASP, eu era aluno bolsista, né? Industrial, exatamente. Eu tinha bolsa de estudo. Então, o que aconteceu é o seguinte: existe uma diferença, é uma classe social totalmente diferente. Eu vim de uma família pobre, eu vim de uma família bem simples. E depois, então, eu fui morar com a minha tia, teve já uma diferença. Mas quando eu fui para o IASP, eu era aluno que eu trabalhava para manter meus estudos. Então, e outros alunos não trabalhavam, era diferente, sempre sempre tinham do bom e do melhor. E fazendo atividades quando eles estavam indo para praticar voleibol, basquetebol, futebol, alguma coisa assim, eu estava indo lá, trabalhando, praticando minhas mãos lá, marcenaria ou alguma coisa assim que eu fazia no IASP. E
quando chegava ao ponto de ir para a mesa para almoçar ou jantar, coisa assim, a gente tinha mesas marcadas. Na minha frente ia sentar uma pessoa de totalmente diferente classe da minha. Entendeu? Uma pessoa que era filha do prefeito de não sei aonde, ou filha do doutor, ou não sei o quê. E você sabe como que os garotos são, né? Você chega... Estava com os outros hindus. A minha mesa era marcada, eu tinha que sentar ali. A gente tinha mesa aqui. Na tua época tinha mesa marcada? Exato. Isso trazia uma chance de eu conhecer outras pessoas, entendeu? Sem dúvida. Então eu sentava aqui, aquela garota bonita na minha frente, e eu quero puxar um papo com ela. O que eu vou falar? Que eu trabalho na marcenaria, entendeu? Então tinha um pouco essas diferenças, mas de repente eu percebi que a aproximação. Até hoje, aqui, eu tenho pessoas que me ligam de outros estados e que não eram pessoas da minha classe. Da minha classe social. Mas são meus amigos até hoje. Poxa, Elias, aquela época de IASP, a gente sentava na mesma mesa. Primeira semana ninguém conversava, ninguém sabia quem era quem. Mas na segunda semana já tá amigão. Aí foi a marca de uma verdadeira amizade. Porque se não fosse uma verdadeira amizade, a classe social, o seu dinheiro, ia fazer interferência. Exatamente. E não ia durar até hoje. As minhas amizades, assim, a maioria das minhas amizades é do internato, que eu tenho até hoje. Exatamente. Os meus melhores amigos. Lógico, eu fiz outros amigos, muitos amigos, assim, maravilhosos, mas a maioria do internato, assim. É verdade, É muito verdade. bom. Meus amigos, eu tenho amigas minhas que estão na Argentina, estão estudando. E até hoje eu tenho, assim, um problema, eu preciso falar alguma coisa, eu ligo para elas. E é como se a gente nunca tivesse tido... Essa distância, né? Exatamente. É muito bom isso. Gi, você já teve algum problema com um amigo, assim, de alguém querer ser teu amigo pelo que você tem, pelo que você não tem? Pra falar a verdade, sim. Quando eu estava no IASP, eu tive vários problemas com isso. Amigos que vinham conversar comigo por interesse, não porque o meu avô era bem famoso no colégio, que eu cantava com Prisma, e tudo assim. Então, eu não tinha certeza se esses amigos que estavam vindo para mim era porque era eu ou se era porque eles queriam algum status, alguma coisa, não porque eu tinha, mas... Então, para mim, eu sempre estava Um pé atrás. um pé atrás com eles. Alguém aqui tem amigo não adventista ou não crente? Eu Eu tenho. Acho que todo mundo tem. Claro. E como que a gente pode ver... eu não sei. Todo mundo diz assim, você tem que andar com adventista ou não. Vocês acham que vocês podem ter amigos não adventistas, sendo adventista? Sabe, eu acho que não é só adventista que vai para o céu. Ou quem sabe... Concordo. Verdade. Quem sabe quem vai para o céu. Então, eu acho que hoje o nosso meio ambiente, os amigos que a gente tem que dividir diferenças. Nós, cristãos, nós temos que lembrar que a gente não precisa de algumas diferenças lá de fora. Por exemplo, a bebida, o cigarro e outras coisas que vocês sabem. A gente sabe que outras pessoas fazem isso, mas a gente pode conversar com eles sobre coisas maravilhosas sobre nossa religião e aprender coisas maravilhosas sobre qualquer tipo de trabalho que eles fazem, coisa assim. Então, eu acho que amizade não depende o que a pessoa é, o nível de escolaridade da pessoa, a religião que ele é, o estado que ele nasceu. Veio lá da Bahia, gente, vamos conversar, vamos... E essa rixa de carioca e paulista? Né? Você sabe que depois que eu saí do internato, eu fui para a faculdade, comecei a fazer faculdade, e eu comecei meu primeiro ano, bem turbulento, não sabia ainda direito o que eu queria. Resumindo a história, hoje eu tenho 2 melhores amigas, chama Danube e Cida. E nós 3, assim, depois que eu voltei dos Estados Unidos, nós 3 vivemos juntas, fazia tudo junto, era muito gostoso. E hoje a Danube se batizou na igreja. Amém. Só que a Cida não. Mas a Cida ela é uma pessoa tão maravilhosa, assim, a gente pode ver o caráter dela, que mesmo ela não sendo adventista, tem certos momentos que quando a gente passa alguma dificuldade com amigos, ela fala assim, gente, vamos orar? Vamos dar uma paradinha e orar? E nós tivemos uma experiência que nós fomos no Campuri de desbravador, né? E a gente foi fazer a parte de jornalismo. E teve um momento que, assim, ela chegou e falou, Gi, vem cá, vamos orar, que a gente está precisando de Deus. Então, assim, eu vou deixar de ser amiga de uma pessoa dessa, que me traz para próximo de Deus, mesmo ela não sendo adventista, entendeu? Então, assim,
E também na faculdade eu tenho pessoas que são de outras religiões, evangélicas. Tem uma amiga que é espírita, que um dia ela falou, eu tô tão desanimada, eu preciso de alguma coisa. A gente falou assim, vamos orar? Ela falou, mas Deus existe? Pra que eu vou orar sendo que Deus não existe? Eu falei assim, mesmo que ele não exista, vai quebrar alguma parte do seu corpo se orar? Então vamos orar. E ela falou, Gi, sempre que eu me sinto chateada, eu oro para lembrar daquele momento bom. Então assim, mesmo que a pessoa não seja adventista ou não seja crente, se ela te traz para próximo de Deus ou se ela tem um bom caráter, por que não ter uma amizade? Não é? Eu acho que não importa se o seu amigo é da mesma religião que você é ou não, porque você pode dar sempre o exemplo para a pessoa, mesmo se ele está dando... Algumas vezes ele pode dar o exemplo para você, mas para você trazer uma pessoa para Cristo, você precisa primeiro ser amigo dele ou dela. Exatamente. Para depois trazer, porque eles só vão acreditar em um amigo. Você precisa mostrar Jesus por você, através de você, para aquela pessoa, que daí eles vão se sentir mais confortáveis com o presente de Jesus. Nós falamos aqui, quase todos nós aqui estudamos em colégio interno. E colégio interno não é só para adventista. Não. Ainda bem que não. Porque ali a gente tem a oportunidade de conhecer muitas outras culturas e eles acreditam em coisas diferentes, mas eu acho que a maior parte do pessoal que vem para colégio adventista e passa 1 ano, 2 anos ou 3 anos ou o que seja, termina os estudos ou mesmo vai embora depois, eles vão ficar pensando, puxa, aqueles dias que a gente ia de sexta-feira, começava o sábado na sexta-feira, acabava. Entendeu? Os melhores dias da minha vida que eu posso lembrar foram no colégio. É verdade. E eles têm isso também. Tem. E eles, com certeza, eles vão passar isso para a próxima geração deles, entendeu? Sem dúvida. E Deus até na Bíblia fala que como que você vai testemunhar do amor de Deus, sendo que você não tem para quem testemunhar. Lógico, às vezes teu irmão de fé está vacilando, ou até mesmo você. E até um amigo não adventista pode te trazer para próximo de Cristo. Né? Certeza. E eu acho também, assim, é a impressão que você deixa nas pessoas. E mesmo, às vezes, a pessoa... Depois de muitos anos, isso vai fazer efeito na vida daquela pessoa. Exatamente. Às vezes você não imaginava, mas às vezes o seu exemplo, uma pequena coisa que você faz, que ela observa, você pensa que as pessoas não te observam, mas elas te observam. Te observam. Muito, muito. E isso, às vezes, no momento de dificuldade na vida dessa pessoa, vai fazer, assim, a maior diferença. Vai ser o ponto que vai mudar a vida dela. Aquela coisa do passado, que ela lembra de você. E é para isso que a gente está aqui, né? Você sabe que eu tenho uma tristeza no meu coração, porque eu tive uma amiga na 8ª série, chamada Lavínia, e um dia ela chegou e falou assim para mim, Gi, você é adventista e você devia de me convidar para ir para sua igreja, você nunca me chamou. Puxa. Nossa, aquilo, até hoje, eu tentei entrar em contato com ela, mas é difícil você, às vezes, resgatar algum contato, mas até hoje aquilo me dói tanto no coração, porque ela não era adventista e a gente saía junto, fazia um monte de coisa. E sabe, eu fiquei tão triste. Será que você está chamando o seu amigo para a igreja? Até mesmo aquele que é adventista, né? A gente tinha aqui na universidade um amigo que ele não era adventista e todos nós outros éramos. E sabe, quando a gente está entre amigos, a gente acaba falando alguma besteira, alguma bobeira. E esse meu amigo falou assim, poxa, você é adventista e falando isso? Eu, Então, por exemplo, eu tenho uma amiga em Richmond, Virginia, que eu morava lá, que ela é muito minha amiga. E o pai dela era adventista e saiu da igreja e não queria mais saber. E ele faleceu e ela ficou com aquela mente na cabeça, que adventista é uma pessoa errada. E ela não quer saber de nada. E eu comecei a conversar com ela, a gente começa a conversar. Ela tem... Os pensamentos dela são totalmente virados sobre a igreja adventista e ela nunca quis ir para a igreja. Eu comecei a conversar, convidei ela para vir para cá, para conhecer o colégio. Ela gostou muito. Então foi assim, agora ela está indo, gostando, querendo mais. E para mim foi uma surpresa, porque uma pessoa que realmente não queria nada sobre a igreja, agora está começando, porque eu comecei a falar com ela, eu comecei a demonstrar o meu amor por Jesus para ela. Sem dúvida, eu acho que quando você demonstra o amor que você sente por Deus e pelas outras pessoas, tem pessoas que você fala, nossa, nunca imaginava ser amiga dessa pessoa, não gostava dela, ou a gente não dava certo. Ou até mesmo pessoas que são tímidas. Acho que a gente tem que se esforçar
a estar num grupinho, a falar alguma coisa, expressar nossa opinião, porque se você se retrai, você vai ficando sozinho. E na Bíblia Deus fala, Deus valoriza a amizade. Ele deu de presente os amigos. Tem tantos exemplos na Bíblia de amizade. Davi, que teve muito o amigo filho do rei, que até ajudou ele, Jonatas, né? Até ajudou. E na Bíblia Deus fala, tem equilíbrio entre amigos não cristãos, amigos adventistas, mas sempre que leve para um foco, para um objetivo. Então, acho que assim, a gente tem que batalhar para ter amigos, para ser amigo, para mudar, às vezes, algum jeito da gente falar ou não. Porque a gente tem que se adaptar na sociedade. Porque, querendo ou não, eles olham para você de um jeito diferente, porque eles sabem que você é uma pessoa cristã. Diferente. Então, se você faz uma coisa que para eles, acham que é uma coisa diferente, você está dando o ministério bom ou ruim, porque você é da igreja. E hoje, em algum lugar, alguém deve estar falando sobre você ou você, falando assim, puxa, o Henrique, ele me deu um suporte com aquela palavra ou com aquele gesto. Eu acho que isso é muito importante, isso conta muito. Se hoje eu sei que tem um amigo meu que não era adventista ou que não era cristão e que hoje está estudando a lição ou que está aprendendo alguma coisa da igreja, se eu sei que ele veio por causa de mim, do meu exemplo, isso me faz muito feliz. Ao mesmo tempo, eu tenho que saber o seguinte, o que eu fizer hoje de errado, eu posso selar com uma pessoa que ela não vai mais querer ter interesse na igreja por causa do meu exemplo. Eu acho que isso é uma preocupação bastante grande para mim e que deve ser para todos nós, né? Porque como deve ser, tipo, Jesus vai vir para a gente e vai falar assim, olha, essa pessoa não está entrando no reino dos céus porque você não foi um bom exemplo. E para você ver como é importante, por exemplo, uma das garotas que morava comigo na mesma casa, ela não era adventista e ela é cristã, mas ela era de uma outra religião. Mas ela é sincera na religião dela e ela é uma pessoa super boa, tal. E a gente nunca tentou, porque eu e a outra menina que a gente mora, outra colega de quarto, ela também é adventista, mas só essa outra garota que não era, a Tânia. Mas mesmo sem a gente falar nada, ela começou a estudar, ela começou a perguntar pra gente. E até agora ela voltou pra casa dela, mas mesmo assim, ela continua estudando. E assim, é legal porque você não precisa impor essas coisas. Com amizade. Simplesmente com amizade. O simples fato dela ver, nossa, que pessoa legal, eu quero ser como eles. Ou eu tô vendo que Jesus faz a diferença na vida deles, eu também quero ter. E outra coisa também é que eu acho que é muito importante você ser amigo de uma pessoa, mesmo que ela não seja da igreja, porque você não pode chegar para qualquer pessoa e dizer isso está errado, você está pecando. Mas se você chega para um amigo e você fala isso está errado, eles têm muito mais chances de mudar a vida deles. Porque eles confiam que você está realmente querendo o bem deles. Mas aí tá outra marca de uma verdadeira amizade. Porque uma verdadeira amizade aceita o que o amigo fala porque ele sabe que é pro bem. Eu lembro, você falou de exemplo, eu lembro muito bem do Henrique no IASP feliz. Eu nunca vi o Henrique... Não, é sério. Eu nunca vi o Henrique triste. Eu nunca vi. E é inacreditável como, assim, o nosso sorriso, mesmo quando a gente está, assim, triste, depressivo, o que um amigo não faz com a gente? Não, é inacreditável. E sempre esses livros de autoajuda, como... tem um livro chamado Uma Vida com Propósito, até mesmo na Bíblia fala, se você quer suportar esse problema, se você quer conseguir melhorar, peça auxílio a um amigo. Eu sempre vi isso, sabe? E é verdade, você sempre tem que estar com um amigo, porque um amigo sempre vai te ajudar. Ele vai te puxar quando você estiver caindo. Tem aquele verso da Bíblia que quem tem um amigo tem mais do que ouro e prata. Nós não fomos feitos para ser sozinhos. Não fomos. Nós precisamos de pessoas em volta da gente. Até Jesus, ele tinha os discípulos, ele tinha os... Eram os amigos. Dentro dos discípulos, ele tinha os amigos mais chegados. A gente precisa disso para se sentir completo, para sentir, para ter apoio. Porque é difícil nesse mundo. Muitas vezes a gente tá assim, o que eu vou fazer? Às vezes a gente não precisa que a pessoa fale nada, mas a gente só precisa de um ombro para saber que a pessoa tá lá, do seu lado. E que ela vai estar lá, não importa o que aconteça. Exatamente. Eu tenho meu irmão como um grande exemplo de amizade.
Quando meu irmão está doente, eu me sinto mal, porque ele está doente. Semana passada eu estive na casa dele, ele com uma alergia, onde o olho todo lacrimei. Coriza. E eu fui em casa, fui embora para casa assim, puxa, eu quero que meu irmão sare. Essa amizade, sabe, essa vontade do meu irmão tá bem, se você não se importa pela pessoa que está doente, você vai, tá doente, ele vai sarar um dia. Mas chegando em casa, e aí, você já melhorou porque ele tomou remédio? Então, já está melhor, você já quer saber, entendeu? E a amizade que a gente faz hoje com uma pessoa marca. Marca, para o resto da vida. Exatamente. E você tocou em família, é muito interessante porque, assim, eu fiz do meu pai e da minha mãe meus melhores amigos. Eu tentei isso sempre na minha vida. Eu tenho a minha mãe como uma melhor amiga, que eu ligo, eu posso conversar com meu pai também. E a minha irmã é uma pessoa que eu quero ter como melhor amiga, porque, além de família, ela pode ser uma... Então, além de eu ter uma irmã, eu posso ter uma amiga, né? É muito interessante. E a gente sempre tem que colocar e valorizar que nós podemos mudar por alguns amigos. Às vezes a gente pode melhorar alguma coisa, mudar, e um amigo pode te auxiliar, né? Você já teve alguma mudança por causa de algum amigo? Já, principalmente, eu acho que o maior ponto que eu já tive de mudança na minha vida foi só o fato de aceitação dos problemas que eles têm. Muitas vezes eu ia ficar frustrado porque os meus amigos fizeram coisas que eu não gostava e me fechava de vez em quando e falava, por quê? Por que isso aconteceu? Até que um dia eu percebi que cada um é individual. E se eles têm algum problema, eles vão viver do jeito que eles vivem. Eu só preciso aceitar eles. E depois que eu comecei a fazer isso, as minhas amizades foram bem melhores, bem mais saudáveis. E os meus amigos foram... A gente tinha uma amizade mais saudável. Quando alguém fala mal de um amigo seu, que é seu amigo mesmo, você toma toda a ofensa para você, toma as dores. E eu sempre gosto de, quando alguém chega para mim e fala, olha, o seu amigo tá bom, então deixa eu falar com ele. Se você tem essa amizade bem forte com o seu amigo, você chegar para ele e falar, olha, está acontecendo isso e isso, mas ele vai entender que você quer resolver, isso é muito legal. Quer ajudar. Bem dele. Exatamente. E a gente sempre vai defender um amigo nosso como um irmão, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que lembrar que se você é amigo de alguém, alguém vai ser amigo seu também, alguém vai estar ali por você. Exatamente. Isso é muito legal. Eu acho que também para a gente saber ser amigo das outras pessoas, nós podemos pegar o exemplo de Cristo e sermos amigos de Cristo, porque quando a gente consegue ter uma amizade com Deus, nós conseguimos ter um amor ao próximo e ter amizade às outras pessoas. Porque se você não tem amigos, você é tímido, se acomoda, você acaba se tornando egoísta, individualista, orgulhoso, inseguro. Porque quando você não tem um amigo, você acaba se tornando meio inseguro. Você não sabe se as pessoas gostam de você ou não. E você, voltando ao que o Henrique estava falando, você aprende a se adaptar. Porque você não é perfeito e as outras pessoas também não são perfeitas. Mas a partir do momento que você consegue ter mais interação com outras pessoas, com pessoas totalmente diferentes, você começa a aceitar os outros da maneira que eles são e a se aceitar você mesmo. Porque, e você também aprende a lidar com os seus problemas, com os problemas dos outros, você se torna uma pessoa melhor. E porque também, muitas vezes, quando a gente vê os defeitos nos outros, é porque a gente tem aquele defeito. A gente tem. Verdade. Infelizmente. Assim, é uma coisa, assim, você fala dos outros, você... Nossa, mas se eu parar pra pensar, eu sou assim. Eu sou assim. Quando na Bíblia alguém apontava os defeitos de alguém para Jesus, como por exemplo Maria, ele não ia e falava, realmente ela é isso, não. Olha, você tem os seus erros também, vou escrever aqui na areia, de tal forma que você vai entender que todo mundo tem os seus próprios erros. Então, se eu sei que o Henrique tem os problemas dele, eu vou mostrar os problemas dele, os meus problemas vão se transformar maiores. Vocês vão olhar para mim, puxa, o Elias vê esses erros no Elias, no Henrique, então ele está com algum problema. Não é verdade? É verdade. E era isso que estava acontecendo exatamente ali com Jesus, com os discípulos, na situação da Maria. Exatamente. Que os problemas, eles eram as pessoas que faziam com que Maria se transformasse numa prostituta. Então eles estavam falando para Jesus, ela é. Se ela é,
A culpa é sua. Deixa eu mostrar aqui para você. Entendeu? Tem um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Às vezes a gente influencia. Muito. E influencia muito e acaba influenciando muitas vezes para o mau caminho ou para o bom. Mas uma coisa que eu aprendi, se você tem um amigo não adventista, não force a ele. Porque, por exemplo, eu gosto muito da Cida e eu quero ter ela no céu comigo. E se eu quero ter ela no céu comigo, ela vai sentir esse amor e ela vai saber, mas por que minha amiga quer tanto que eu vá para o céu com ela? E ela vai querer procurar. As Né? pessoas sentem. Ela sente. Quando é uma coisa natural, que vem dentro de você, você não precisa dizer nada. É como dizem que os atos falam maiores que as palavras. Mais que Se as você palavras. não age como você ama ela e você quer ver ela no céu, ela vai sentir, ela vai querer. Você sabe que eu li um verso que fala assim: quem não tem um amigo não tem nada na vida. Quem tem um amigo tem tudo na vida. Né? É um ditado, mas a gente pode aplicar na nossa vida. Que se você pelo menos tem um melhor amigo, mas aquele é aquela pessoa que você consegue estar ali junto e, sabe, partilhando momentos alegres, tristes, você tem tudo na vida, porque você tem o amor ao próximo. Que isso é o mais importante. Isso que você está falando é incrível, porque se você parar para perceber, se você tem amigos, parece que o pouco que você tem é o suficiente. E parece que se você não tem nenhum amigos, tudo que você tem nunca é o suficiente, você sempre quer mais. Você nunca está satisfeito. Com o que você Quando tem. você começa a ter um amigo, você não fica satisfeito com um só, você quer fazer mais. E você quer transformar aquele ambiente em um ambiente alegre, divertido, e você sempre quer estar junto. Então, assim, a gente não pode só querer estar junto com os amigos, a gente também tem que colocar Deus para ser mais um amigo, porque se eu sou tua amiga e a gente coloca Deus em primeiro lugar, são 3 pessoas. É mais difícil cair. E quando cai, um levanta, né? Mas é muito, muito importante a amizade. Se você tem algum problema de relacionamento, é tímido, é retraído, converse com Deus. Que Deus possa te ajudar e que você possa sempre desenvolver. E se você vê que é um jeito teu que pode atrapalhar uma amizade, peça a Deus para melhorar, para mudar. Não para mudar para as outras pessoas, para agradar os outros, mas sim para mudar você para o melhor, para você ir para o céu. E eu quero terminar, infelizmente, o nosso programa com um verso em Provérbios 17:17. Dá uma lidinha em casa e pense nos teus amigos. E ore por eles sempre.